Olá, sejam todos bem-vindos a esse podcast realizado pela equipa Sonaut, destacando que esse é o primeiro podcast, o primeiro de muitos, nesse caso, que será realizado pela equipa Sonaut, onde vamos abordar temáticas muito pertinentes para toda a sociedade, todo aquele indivíduo, empresa, que preocupa-se com temas atuais, temas pertinentes e que pensam em levar a sua empresa num nível mais escalável do seu negócio. E para hoje não será diferente. Trouxemos aqui um especialista na matéria que vamos abordar. Trouxemos conosco o Dr. João Lopes, um empresário, diretor da empresa Sonaut. Também, além de empresário, é um jovem sonhador, promissor, com várias ideias maravilhosas e que pensa em mudar o mundo com as suas ideias. Então, para hoje, trouxemos o Sr. Lopes como nosso convidado para abordarmos uma temática muito pertinente que todas as empresas precisam e, claro, necessitam saber para a conformidade dos seus negócios. Por hoje, trouxemos como tema conformidade empresarial. Muitas das vezes, as empresas entram em declínio, entram em situações estrondosas por falta de conformidade. Então, o nosso objetivo aqui é trazer aos ouvidos dos empresários e de todo o público em geral sobre como estar nos trâmites da lei, nos trâmites dos regulamentos expostos pelas entidades competentes para tornar escalável os seus negócios. Então, sejam todos bem-vindos a esse podcast realizado pela Sonaut. Muito bem. Quem fala é o Helder Swumbo, aqui na qualidade de coordenador de projetos da empresa Sonaut. E conosco temos o Dr. João Lopes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Helder. Obrigado a todo o pessoal que nos acompanha aqui do outro lado. Estamos aqui a realizar esse podcast, o primeiro de muitos, tal como o Helder já disse, no sentido de levar aqui uma mensagem positiva para os empresários que nos acompanham, para todos os empresários que se preocupam com os seus negócios. E hoje vamos falar sobre conformidade empresarial, que é um tema bastante pertinente. Por quê? Porque nós levantamos aqui na Sonaut duas bandeiras fundamentais. A bandeira do crescimento e a bandeira da sustentabilidade. Exatamente. E hoje o tema que vamos abordar hoje está relacionado com sustentabilidade. Portanto, é essa bandeira que nós levantamos e nós, aqui ao longo da conversa, vamos poder perceber porque é que nós levantamos primeiro essa bandeira. Helder, tenha a bondade, podemos avançar com eventualmente questões que você tenha aqui para mim ou coisa assim, e espero que continue a nos seguir. Exatamente. Então trouxemos conosco algumas questões que comumente têm sido dor de cabeça para muitos empresários, questões que devem ser tratadas com todas as cautelas e com perícias para poder acautelar todos os imprevistos que assolam qualquer negócio. Então, Dr. João Lopes, fala-se muito de compliance, que na verdade é conformidade, conformidade empresarial. Então, para tornar as coisas mais nítidas, mais bonitas, mais sucintas, mais breves, o que é conformidade? Quando um empresário ouve falar de conformidade, o que é que ele deve entender sobre conformidade? Como deve manter a conformidade empresarial nos trâmites que são lhe incumbidas, nesse caso? Boa questão, Helder. É assim, nós estamos aqui, no fundo, a traduzir um termo do inglês. Conformidade, no fundo, tem a ver com compliance. E esta questão da conformidade está associada aos negócios. Aquilo que nós chamamos de conformidade empresarial está associado ao compliance de uma maneira geral. E a abordagem do compliance é transversal a todas as empresas, a todas as pessoas que fazem negócios. Portanto, essa questão da conformidade não está necessariamente relacionada com aspectos legais. Em muitos casos também está relacionado com aspectos que vão além do legal. Estamos aqui a falar de questões meramente normativas, questões sociais, questões éticas, sobretudo. As empresas que fazem negócios, os empresários que fazem negócios devem se ater sobretudo à ética e a conformidade. Para além da questão da conformidade legal, tem aqui o aspecto também da conformidade
social. Pois. Portanto, é importante sim falar sobre esses temas, porque nós assistimos recorrentemente as empresas a fecharem empresas aqui no nosso país. A taxa de mortalidade das empresas é grande, e isso leva com que se levante essa bandeira que nós, aqui enquanto consultores empresariais, levantemos aqui a bandeira da sustentabilidade. Muitos empresários queixam-se, olha, eu comecei um negócio ao fim de 3, 4, 5 anos, não consegui prosseguir com os negócios porque já não conseguia mais, né? E quando nós fizemos aqui os estudos, dos vários estudos, e quando fizemos aqui as abordagens junto dos empresários, fomos percebendo que em alguns momentos tinha mesmo relacionado com essa questão da falta de compliance. Né? A questão do compliance, a questão da legalidade, a questão da conformidade empresarial. Muitos deles não conseguem lidar com as questões legais por desconhecimento, em alguns casos é por desconhecimento, em outros casos é mesmo também por negligência, né? Porque assim, quando nós criamos um negócio, nós temos que perceber que devemos estar dentro dos ditames da lei, devemos estar dentro dos ditames das normas e também devemos estar dentro daquilo que se espera. Porque assim, que se espera de um empresário, no fundo. Eu posso criar um negócio, posso validar um negócio, o mercado aceitou o meu negócio, eu estou a crescer o meu negócio. Com o tempo, esse negócio deixa de ser meramente um negócio mercantil, ele torna-se tão bem desenvolvido que ele tem que depois passar para a esfera de quê? De se tornar um negócio financeiro, porque os negócios depois ganham essa escalabilidade financeira e quando nós lidamos com essa questão de finanças, aí já aparecem outros interessados no negócio. Estamos aqui a falar da questão da confiança, não só com a comunidade, não só com os clientes finais do produto ou do serviço que a empresa presta, mas também com certos investidores e com outros organismos à volta do negócio. E quando a empresa debate-se com esses problemas de não ter dentro do seu ambiente de negócio essa questão da conformidade, lógico, por norma, encontra logo essa barreira de poder crescer ainda mais, de poder se manter sustentável no longo prazo. Pois, muito bem. O Dr. João Lopes abordou aqui sobre escalabilidade. Sabemos muito bem que, assim como nós, os seres humanos, as empresas também têm fases da vida, têm as suas fases da vida. E dentro dessas fases da vida, as empresas tão logo começam o processo de legalização ou abertura de empresa, que nós, como consultores, chamamos de fase de nascimento. Então, logo a empresa vai crescendo, chega até a fase de crescimento. Depois da fase de crescimento, vai a fase da maturidade e depois o declínio. E dentro dessas fases, onde é que as empresas têm cometido os principais erros quanto à conformidade? Bom, a conformidade não está associada com a fase inicial de qualquer negócio. A conformidade não está associada à fase de crescimento apenas. Portanto, a conformidade está entre a fase de crescimento e a fase da maturação. Por quê? Porque o primeiro ponto de partida de qualquer negócio é ela começar a crescer. Se a empresa não começa a crescer, por que ela vai investir muito nesse aspecto da conformidade? É quase, não é viável fazer-se isso. Primeiro nós temos que desenvolver um produto, o produto tem que ser aceito, o produto tem que ter mercado, depois de termos mercado no produto, paralelamente temos que cumprir, é óbvio, com as obrigações legais, ok? Mas cada vez mais, ou seja, à medida que o negócio vai se tornando escalável, vai se tornando cada vez mais grande, é lógico que também deve haver investimentos, a empresa tem que correr esse percurso, tem que fazer esse percurso no sentido de fazer um investimento em estar cada vez mais próximo dentro dos ditames da conformidade, quer sejam elas legais, sociais, ambientais, entre outras, porque senão ela corre depois o risco de voltar aos processos iniciais, né? Que é o que nós já falamos aqui atrás. Se ela quer crescer ainda mais, lógico que ela tem que investir cada vez mais nesse aspecto da sustentabilidade. Lógico. Da conformidade, no caso. Pois. E porque sabemos que as empresas, né, de maneira estrutural, é um espaço de socialização. É verdade. Os indivíduos vão, se socializam e devem cumprir com uma conduta ética. Isso. Para seguir com os padrões
internos à gestão da empresa. Perfeitamente. E qual será o papel da conformidade, né, na construção dessa cultura organizacional? Na verdade é o contrário. As empresas, para conseguirem efetivamente estabelecer, digamos assim, para terem êxito dentro desse aspecto da conformidade, elas devem criar uma cultura organizacional muito forte e que promova, sobretudo, a ética e a transparência. Porque a conformidade está substancialmente ligado com a ética e a transparência. Parece algo pequeno, mas não é. Não nos faltam exemplos de empresas grandiosas que um dia foram grandes, mas que perderam esses impérios, desmoronaram-se esses impérios, porque faltou transparência e faltou ética, né? Na forma delas abordarem e fazerem os seus negócios. E aqui no nosso mercado angolano não faltam também exemplos, né? Nós vemos aqui cada vez mais, temos empresários a crescerem de maneira assustadora, quando o assunto é a parte comercial, quando é vendas, mas daí para algum tempo mais acabam com problemas ligados ou ao fisco, ou à segurança social, ou dentro do ambiente macro, caem logo nas redes dos vários institutos de inspeções, né? Quer sejam elas de trabalho, quer sejam elas ambientais. Tudo por quê? Porque elas não fizeram-se acompanhar deste aspecto da conformidade empresarial. Então, é preciso, para que isso aconteça, é preciso também que os gestores dessas empresas, os empresários, sobretudo aqueles que nos ouvem, invistam um bocadinho mais, estejam alinhados com essa questão da conformidade empresarial, investindo nos seus quadros, investindo cada vez mais nessa cultura organizacional. Portanto, eles têm que criar uma cultura forte, que assenta as suas ações, que assenta as suas... que alinha as suas atividades dentro da ética e transparência. Ou seja, deverão ser eles os primeiros a darem passos no sentido de tornarem as suas ações dentro da empresa, né? É aquilo que já tivemos a falar em tempos, que há muitos empresários que são eles os primeiros a promoverem as inconformidades dentro das empresas, né? Portanto, a partir do momento em que eles não abrem-se em termos de informação, escamoteam a verdade, dizem assim, é que nem aquele paradoxo. Existem empresários que às vezes fazem isso. Dizem, olha, fulano, nós vendemos 100, mas tu ali vais reportar apenas 50. Pois. Porque eu quero pagar menos imposto. Por acaso é uma situação muito recorrente. Fulano, tu fizeste essa conta, mas aqui nos registros tu me pões isso, mas ali não pões aquilo. Porque eu não preciso, eu pretendo que boa parte dos nossos funcionários não saibam o que é que efetivamente a empresa está fazendo. Porque senão os nossos funcionários vão começar a cobrar mais salários, aumentos. Portanto, quando isso acontece, claro que fica óbvio que a cultura organizacional da empresa se transforma numa cultura fraca. E os empresários devem promover uma cultura de transparência e de ética. É isso que vai, no fundo, transformar as empresas em, digamos assim, organismos vivos e fortes. E sustentáveis, sobretudo, porque essa questão do que nós estamos aqui a falar promove a sustentabilidade das empresas, ok? Mas ela deve assentar sempre nesse aspecto da ética e da transparência. Pois, muito bem, muito bem. Citou aqui um ponto bastante recorrente, né, sobre essa situação de faturas, omissão, de valores exatos. Exemplos não faltam, nós temos muitos exemplos. Nós podíamos citar aqui N exemplos, mas é claro que os empresários que nos estão a acompanhar, de certeza que sabem eles, boa parte das vezes, é isto que acontece na prática. E o que nós estamos aqui a dizer é que, olha, promove essa cultura, é difícil, e também já falamos isso aqui em muitos casos. Temos aquelas situações em que chega para nós um empresário e diz assim, olha, já que vocês também lidam com questões fiscais, vocês aqui entendem da matéria, ajudem-me a pagar menos imposto. E nós aí temos sempre aquela perspectiva de dizer assim ao empresário, ok, como é que eu te ajudo a pagar menos imposto se você não sabe calcular um imposto? Você efetivamente sabe o que é um imposto direto, o que é um imposto direito, qual é o imposto que efetivamente te pesa ao bolso e qual é o que não te pesa ao bolso? Como é que vens logo ter com um especialista e diz assim, olha, eu quero, sim senhora, trabalhar contigo, mas quero pagar menos imposto. Como é que tu fazes isso?
Isso é algo paradoxal. O que é que nós temos dito a esses empresários? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer correto primeiro, e se você não entender, ou seja, se você entender que o correto está efetivamente errado do teu ponto de vista, tipo, é algo que está a fazer mal, aí paramos, não é? Mas primeiro vamos tentar fazer correto, não é tentar fazer, vamos fazer o correto, que é o que a lei manda, ok? E depois você vai tirar as suas próprias conclusões. Porque também é verdade que muitos empresários, vamos dar aqui exemplo, falamos há bem pouco tempo, ainda essa manhã, da questão do IVA. O IVA é um imposto indireto para o empresário. Mas lá está, o empresário faz vendas astronômicas, que ele acha que não fez grandes vendas, imagina, vende 100 milhões de kwanzas, e quando ele está aí a calcular o IVA, ou lhe é apresentado o documento para pagar o IVA, ele assusta-se, eu tenho que pagar assim tanto de IVA, por quê? Por que eu tenho que pagar assim tanto de IVA? Você tem que pagar porque você faturou. Mas atenção, o IVA não é dele, o IVA é do Estado. O Estado deu-te autonomia para você incluir o IVA na fatura e pegar neste dinheiro e entregar ao Estado. Mas então eu vou ficar sem caixa, eu vou ficar sem dinheiro. Isso acontece, é verdade. Passa-se necessariamente por fazer ajustes na sua gestão financeira. Nós aconselhamos sempre os empresários a fazer isso, a investirem também um bocadinho mais em conhecimentos relacionados com a gestão financeira para poderem lidar com essas situações. O IRT muitas vezes é descontado ao funcionário, não é descontado à empresa, não é sobre a empresa que pesa o IRT, mas lá está, ele tem uma folha de salário, sei lá, de 30 milhões, 50 milhões, quando chega para pagar um IRT de 5 milhões, 2 milhões e meio, mas estou a pagar muito IRT, por que eu estou a pagar assim tanto de IRT? Essas questões vêm porque muitas vezes ele nem sabe que aquele imposto efetivamente está a lhe pesar ao bolso. O imposto é o imposto que ele, no fundo, descontou aos funcionários e tem que entregar ao Estado. Simplesmente isso. Né? Mas lá está, foge-se muito desse aspecto, caímos, né? Estamos aqui a conversar sobre a questão da compliance, caímos muitas vezes nessa inconformidade, negligenciando estas obrigações que nós temos. Mas claro, é preciso investir em conhecimento, é preciso também que os empresários aprendam a valorizar os recursos humanos que com eles colaboram, quer seja interno, quer sejam externos. É preciso também que sejam, em muitos casos, assessorados por empresas como a nossa, que estão, digamos assim, que já tenham know-how de lidar com outros negócios, com outras empresas, no sentido de elas estarem cada vez mais dentro dos ditames da conformidade. Não só conformidade legal, atenção. Nós, enquanto empresas aqui, Sonaut, nós, enquanto empresa de consultoria, nós também temos aqui a questão ambiental. Temos aqui consultores que trabalham connosco, que dentro dos projetos, dos vários projetos com os quais nós lidamos, também nos predispomos em apoiar as empresas a estarem dentro dos ditames e da conformidade ambiental. Falamos da ambiental, falamos no aspecto social, portanto, tudo aquilo que promove a ética e a transparência é sempre fundamental para os negócios. Então, nós, enquanto empresa de consultoria empresarial, estamos aqui também inteiramente para poder apoiar as empresas e os empresários. Pois. E muitas das vezes não se trata de falta de informação. É verdade, é falta de informação, em alguns casos. Para aqueles casos que não é falta de informação, é recorrente, os empresários, é norma quase, os empresários fazerem contas assim muito por cima, né? Olham sempre para a questão financeira, isso vai me pesar ao bolso, quanto é que eu vou gastar com um consultor, por que é que eu deverei gastar mais com um consultor? Normalmente as empresas esquecem que criar um negócio muitas vezes é fácil, mas sustentar e manter ele sustentável não é assim tão fácil. Você vai precisar de aprender também com outras pessoas, vai precisar também de outras valências que te vão levar a empresa do ponto em que você já está para um outro nível. E nós muitas vezes não valorizamos isso, não temos a política de valorizar isso, ou a cultura até de valorizar esse aspecto. E eu acredito que em função da tua experiência, dos anos de experiência a lidar com vários negócios, né? Com vários negócios, já se deparou com inúmeros empresários a questionarem o porquê que devo pagar impostos.
Acredito que, em função da experiência, já se deparou com a situação do gênero. E qual foi a sua posição perante essa questão? Essa é uma boa questão, né? Helder, veja lá. A minha experiência hoje, muito mais hoje, cada vez mais forte, né? Que me leva hoje a responder essa questão que me colocas, está associado à minha experiência também no setor público, né? Portanto, eu estou hoje no setor privado, mas também já estive em comissão de serviço a exercer funções públicas, ou na função pública. E desde que nós estamos numa sociedade organizada, politicamente organizada, numa estrutura em que nós temos os órgãos de soberania, nós temos as autoridades, digamos assim, o Estado acaba por ter, ao chamar assim, um conjunto de responsabilidades, um conjunto de atividades que precisam de ser financiadas. E não existe outra forma, não existe outra política de financiar as atividades do Estado. Falamos aqui dos serviços dos bombeiros, da polícia, dos hospitais, N serviços públicos que nós temos acesso, educação, as estradas, vias de acesso. Tudo isto é financiado através de quê? De receitas fiscais. Não existem outras. E quem é que contribui para essa questão das receitas? Somos nós. Somos nós quando consumimos, somos nós quando adquirimos um património, somos nós quando, digamos assim, investimos, né? Então, nesta vertente, o Estado encontra sempre uma forma de encontrar em ti, encontrar em mim, encontrar em nós empresários, nós família, nós empresas, essa forma de contribuir. Essa contribuição, no fundo, é que vai dar sustento, okay, ao Estado. Okay? Vai dar sustento a nós termos segurança de andarmos na rua, né? Segurança de termos também direitos, né? Ou adquirirmos alguns direitos perante o Estado e reclamarmos desses direitos. E é por essa razão fundamental que nós sim devemos contribuir no pagamento dos impostos. Agora, quem não sabe disso, eu acho que todo mundo sabe disso. É verdade, se olharmos lá para trás, a Angola independente vai fazer agora 50 anos, mas se olharmos bem atrás, os nossos tetravós, mesmo no tempo, conforme diziam ou dizem, no tempo do colono, eles já pagavam impostos. Ainda com a sua produção, com o seu quilo de milho, de feijão, todo mundo sabia que tinha a obrigação, dentro daquilo que produzia, ir pagar a título de imposto, né? Claro, é verdade que não se pagava em dinheiro, pagava-se em espécie, mas era obrigado a pagar a fazer essas contribuições. E é nesse sentido que nós também devemos estar alinhados. Portanto, isso é já uma cultura, mas quando as pessoas fazem esse tipo de questões, por norma é porque elas querem esconder determinadas verdades, querem escamotear com a verdade. Todo mundo sabe desse princípio, que é o princípio, digamos assim, basilar em qualquer sociedade organizada, que é contribuir para os impostos. Muito bem, muito bem. É crucial e é também de caráter obrigatório, né? Cumprir ali com os pagamentos dos impostos, porque não estamos numa sociedade onde todos têm um rendimento, né? Por isso é que existem essas instituições públicas que ajudam os mais encarecidos a terem ali esses serviços de maneira generosa. E fala-se também muito da tecnologia. Fala-se muito da tecnologia, o mundo está cada vez mais avançado, há inovações e tudo mais. E qual é o papel da tecnologia no cumprimento dessas normas, desses regulamentos, dessas leis? Helder, é assim, andamos num mundo veloz, o mundo está cada vez mais veloz, quer na produção de regulamentos, quer na produção, digamos assim, de novos ditames, nessa questão da conformidade e devemos ter presente que a tecnologia vem em muitos dos casos nos dar esse suporte, vem até ao nosso favor, no sentido de estarmos cada vez mais alinhados com essa questão da conformidade. E nós chegamos, e aquilo que eu estou aqui a dizer, não vem do acaso. Nós agora estivemos numa conferência sobre conformidade empresarial, o Helder sabe disso, e essa é uma das conclusões que um dos nossos preleitores conseguiu nos transmitir. Okay? Nós chegamos dentro daquele quadro
a conclusão de que a essa velocidade, claro, as empresas, de uma maneira geral, e as empresas como as nossas que atuam no setor da consultoria, deverão cada vez mais também tirar partido desta questão das tecnologias como forma também de estarem alinhadas com a questão da conformidade empresarial, ou seja, do compliance. E por que assim o é? Porque você sabe que na relação ou na sua atividade as empresas se relacionam com clientes, com fornecedores, com os próprios colaboradores, né? Com o próprio Estado, portanto, com os stakeholders, os acionistas, portanto, em N interessados dentro da envolvente empresarial. Então, a tecnologia está aí hoje cada vez mais robusta, cada vez mais dinâmica também, né, porque as leis mudam constantemente e nós devemos cada vez mais tirar esse partido desse avanço tecnológico e alinhar a esta necessidade das empresas cada vez mais estarem dentro dos ditames do compliance. Claro, claro. E se formos a ver há um tempo atrás, há uns 15, 10 anos, quando não tínhamos os softwares para facilitar o processamento ali salarial, a extração do SAFT, esses todos os pormenores, e era ainda mais complexo para as empresas, né, lidarem com essa situação de conformidade, mas atualmente vemos que foi ultrapassado. As coisas agora estão no trâmites legais, né, com a ajuda dessa mesma tecnologia. E por outra, tem uma situação também muito complexa. Vemos aqui empresas que perdem a oportunidade de se relacionar com as grandes empresas, com as multinacionais, por falta de conformidade. É verdade, Helder. É verdade que a Sony Out, enquanto empresa de consultoria financeira e de gestão, tem estado a acompanhar, sobretudo, as pequenas e médias empresas. E muitas dessas pequenas e médias empresas fazem sempre questão de nos questionar também se elas efetivamente têm orçamento suficiente para acompanhar essa questão da conformidade empresarial, visto que também a questão do compliance é uma questão orçamental, que vai exigir sempre muito das empresas, né? E é verdade também que as empresas, na sua avidez, e elas são organismos e foram feitos para crescerem, ok? Para irem mudando, irem desenvolvendo-se. É impossível tu desenvolveres quando tu, por acaso, não crias normas, ou seja, não segues as normas, não crias aí um ambiente de confiança com os teus parceiros. Né? Colocou aqui a questão das multinacionais. Eu sou hoje uma PME, sou uma pequena e média empresa a operar aqui no mercado angolano. Muitas delas, e nós já acompanhamos aqui, não tem, perdeu um grande negócio, um grande investidor queria entrar num negócio com ele não tem as contas encerradas, né? Não se consegue efetivamente apurar qual é o patrimônio do negócio dele. E é um indivíduo um empresário que diz, eu tenho tantos milhões, mas efetivamente não consegue contar os milhões que ele tem. Né? Portanto, é uma questão, ele diz assim, eu tenho X, ele até sabe contar, tem X barcos na pesca, tem X caminhões, mas valorados esses bens, ele não tem. E já acompanhamos aqui alguns que até têm bens, diz que tenho terrenos, tenho casas, e quando eu tenho outros empreendimentos a favor da empresa, dentro do negócio, e quando nós fomos validar a documentação, nenhum desses bens estão em nome da empresa. E por essa via perde negócios, né? Perde a possibilidade de fazer investimentos que lhe vão catapultar para um outro nível. Então, quando me traz aqui o aspecto delas se relacionarem, sobretudo com as multinacionais, que são empresas que têm aqui um sistema de due diligence muito forte, ou seja, elas trabalham no sentido de cada vez mais investigar com quem é que elas se vão relacionar. Essas empresas não deixam escapar isso. E muitas das pequenas e médias empresas que nós assistimos perdem essas potencialidades de crescerem, de lidarem com empresas grandes por questões que nós, aqui do nosso fórum, achamos que são mínimas, né? Mas do fórum desses empresários, lógico, são questões que atravessam-nos completamente porque ignoraram esses aspectos também.
Há aqui um outro aspecto que eu gostaria, na sequência, de comentar à volta dessa questão que me colocas, que tem a ver com o investimento no capital humano, o investimento no know-how. Nós investimos pouco no know-how. E nós temos aqui um setor, um organismo público, aqui do nosso país, que está constantemente a evoluir. A AGT faz investimentos brutais em tecnologia, brutais em capital humano. A AGT cada vez mais capacita e remunera bem. Né? Isso é uma questão também de capacitar os quadros e remunera bem os quadros humanos, né? Os recursos humanos que ela tem, investe na tecnologia e, entretanto, lida com empresas que ignoram exatamente esses pressupostos. Empresas, pequenas e médias empresas sobretudo, que não investem no seu capital humano, não investem na capacitação, não investem em tecnologia, e depois entramos naquela situação em que uma está no nível 10 e a outra está no nível 2. E quem está no nível 10 é uma AGT, que ao lidar com uma empresa que está no nível 2, que não investe em nada disso, né, e quando recebe uma notificação, recebe recebe aquelas visitas inspetivas, diz que eu estou a ser sufocado pela... Lógico, você não tem valências lá dentro para conseguir litigar com um técnico da AGT. Fica complicado você estar... Portanto, temos esse aspecto ainda que melhorar no nosso... É uma questão de cultura também. Sabemos que o empresário muitas vezes investe nas viaturas, investe em capital intensivo, investe nas infraestruturas, mas muitas vezes não investe no capital humano e nas tecnologias, que é algo que lhe vai conseguir garantir a sustentabilidade. Né? Isso é um bocadinho transversal naquilo que nós estamos aqui a discutir aqui há pouco tempo. Pois. E tocando ainda neste ponto, qual deve ser a medida preventiva que os empresários devem adotar para conseguir seguir essa cadência, né, que esse órgão AGT tem levado a cabo para confrontar ali os... Helder, o nosso tema é sobre conformidade, nós estamos apenas a trazer a AGT como um exemplo, né? E a AGT é uma questão legal até, e nós já falamos de que a conformidade é transversal apenas a aspectos legais, vai muito mais além, né? A conformidade tem também outros aspectos, mas dentro do aspecto da transparência e da ética, é importante cada vez mais que os empresários se consciencializem primeiro que devem investir na transparência dos seus negócios, em fazer negócios cada vez mais assentes na ética e construírem uma cultura organizacional muito forte que promove esses dois aspectos, a ética e a transparência, como forma deles conseguirem ter empresas que durem 10, 20, 30, 50 anos e até outras gerações. E nós temos vários exemplos desses. Né? São empresas familiares que começaram pequenas, hoje são empresas grandes, quem as criou já passou, sim, estão ali os netos, os filhos, os bisnetos a tomarem conta, mas isso não acontece por acaso. É porque aquela cultura organizacional forte já foi instalada. A cultura de quê? Portanto, de não haver suborno, de não enverdar para a corrupção. Portanto, quem normalmente também promove essas práticas dentro das empresas são as pessoas que, por norma, ignoram esses aspectos que nós estamos aqui a discutir, da conformidade. Então, primeiramente, os empresários, aqui a nossa recomendação seria: crie a política, crie políticas, crie uma cultura organizacional forte, que assenta na ética e na transparência. Okay? Os aspectos legais, com o tempo, vai acabar por ser uma consequência. Até porque, para tu teres acesso a uma licença, você é empresário que nos assiste agora, para tu teres acesso a uma licença, para tu teres acesso à legalização de uma atividade, tu vais precisar de cumprir com alguns pressupostos legais. Okay? Para tu continuares a ter funcionários dentro da tua organização, vais ter que cumprir com alguns pressupostos legais. Mas se criarmos essa cultura da transparência e da ética dentro dos negócios, logicamente que o empresário que nos está agora a acompanhar vai conseguir efetivamente ser bem exitoso e transpor essa barreira e levantar conosco essa bandeira que nós levantamos aqui da sustentabilidade. Crescimento, né? É verdade, né? A sustentabilidade também promove o crescimento dos negócios. Pois. E tem ali também uma questão que vem se discutindo
sobre a reputação. Uhum. O Dr. Lopes acredita que a conformidade influencia na reputação de uma empresa no mercado? Ou seja, o que nós estamos aqui a discutir, a bandeira da sustentabilidade tem como pano de fundo a questão da reputação. Pois. E a pergunta que eu faço aos empresários que nos estão a assistir agora aqui nesse podcast é: quanto é que vale a tua reputação? A reputação da tua empresa ou do teu negócio? Quanto é que efetivamente vale? Eu acredito que não tem valor. Não tem valor porque quem é empresário de verdade, hoje é empresário, mas um dia já foi empreendedor, sabe as lutas que passou para ter hoje a empresa que tem, certo? E se lhe perguntassem quanto é que lhe pagariam, quanto é que ele gostaria de receber por tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sacrificou lá lá atrás, ele diria logo que não tem valor, não tem preço para que me pague. Então, de igual modo, acredito que também não deve ter preço nenhum a reputação do senhor empresário, do senhor empreendedor, ou até a reputação dos seus negócios. Então, se não tem valor nenhum, né, é preciso, nós cada vez mais temos aqui digamos assim, um amuleto, né, de defesa, uma shield, vem agora apenas escudo. Um escudo, sim, temos aqui cada vez mais um escudo para proteger os nossos negócios, para proteger as nossas empresas destes, digamos assim, matadores ocultos dos nossos negócios, né, que é a questão de estarmos fora dos aspectos do compliance e fora dos ditames também daquilo que estamos aqui a traduzir, que é a conformidade empresarial. Pois. Doutor João Lopes, já estamos aqui em cima da hora, né? Estamos aqui a correr com o tempo, mas vale ainda uma recomendação, né? Como consultor e pelos anos de experiência que tem no mercado, qual recomendação deixa aí aos nossos empresários para doravante levarem uma vida empresarial estável, longe dos perigos fiscais? E quais devem ser essas perigos fiscais e comerciais? Atenção, que nós muitas vezes estamos aqui a falar da conformidade legal. A conformidade legal tem a parte fiscal, tem a parte trabalhista, tem a parte comercial, né? Então é preciso. A parte legal envolve ali um conjunto de situações. Lógico, a minha mensagem aqui é clara. E já disse isso no início, nós na Sony Out levantamos essa bandeira, mas não levantamos sozinhos, não levantamos internamente, procuramos fazê-lo com os empresários que conosco trabalham, aqueles que confiaram no nosso trabalho e têm confiado no nosso trabalho. Nós levantamos juntos essa bandeira da sustentabilidade. E quando nós levantamos essa questão da bandeira da sustentabilidade, a partida é uma espécie de voto de confiança mútuo. Eles sabem que a partida nós estamos a trabalhar para eles, dentro dos ditames da integridade, da ética, da transparência, e é o que eles também esperam de nós, certo? E nós também esperamos que eles pautem os seus negócios dentro desses ditames, porque assim fica muito mais fácil servi-los, ok? Porque tal como eu já disse aqui há pouco tempo, para nós não tem valor, portanto, até faz parte aqui da nossa cultura, né? Nós defendemos aqui uma cultura do compromisso, integridade e excelência. Essa parte da integridade envolve esse aspecto que nós estamos aqui a discutir. Nós não abrimos mãos a isso. Não existe dinheiro que nos consiga pagar para abrirmos mão desse nosso aspecto da integridade. Então a minha mensagem é clara. Por favor, adotem aí políticas, mas sobretudo o que nós estamos aqui a discutir hoje, promove essa cultura forte dentro da tua empresa, que assente na ética e na transparência. Também estamos aqui abertos, logicamente, para nos juntar aos seus projetos. Você, empresário que nos acompanha, existem muitos projetos. Vocês podem, logicamente, entrar em contato conosco enquanto consultores. Nós podemos ajudar-vos a estabelecer essa cultura organizacional muito forte, né? No sentido de vocês terem cada vez mais empresas sustentáveis. Porque assim, hoje você empresário tem energia, imagina daqui a 10, 20, 30 anos, não vai ter a mesma energia que tem hoje. Você não vai se manter no seu negócio para uma eternidade, mas você gostaria efetivamente de deixar esse negócio. Agora, com que peso é que você vai deixar esse negócio? Certo? Então, é mesmo só para refletir
E, mais uma vez, tal como eu disse, estamos aqui abertos para o servir, para servir a sua empresa, o seu projeto e levar a bom porto os seus negócios. Muito obrigado, Dr. João Lopes. Fica aqui a dica tão valiosa, esse insight dado de forma generosa. Né? Muitas das vezes ignoramos palavras do gênero, mas são insights valiosos que podem mudar, né, a maneira como é conduzido o seu negócio. Muito obrigado pela presença, Dr. João Lopes. Obrigado, Sonalty Helder, pelo agradece. convite. E muito obrigado por nos acompanhar, assistir. Não esqueçam de se inscrever ao nosso canal. Estamos ligados no Instagram, Facebook, YouTube, Sonalty. É só pesquisar e vai encontrar ali a nossa página. E de lembrar que o Dr. João Lopes mencionou um ponto muito crucial. Quanto vale a reputação da sua empresa? Fica aí como reflexão. Não esqueça, pense no futuro da sua empresa. Pensa sobre a sustentabilidade da tua empresa e sobre o crescimento. Então, Dr. João Lopes, esperamos voltar a ver na próxima. Até a próxima, Helder. Obrigado. Obrigado. Obrigado.